Vai. Boa tarde, boa noite e bom dia para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando ela, Vera Lúcia. Foi candidata à presidência da República em 2018 e atualmente é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Vera, gostaria que a senhora se apresentasse para as pessoas, para quem não te conhece. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme Alberto falou. É um prazer imenso conceder essa entrevista. Bom, eu sou a pessoa mais comum do mundo, Antônio. Eu nasci no sertão de Pernambuco e sou filha de pequenos produtores. Nós saímos de lá por duas razões. Por causa da seca e a outra porque não tinha escola no povoado onde eu nasci. E meu pai queria muito que nós estudássemos. Então, a gente saiu de lá, passou rapidinho por Paulo Afonso, ali no sertão da Bahia, e fomos para Aracaju depois. E vivi em Aracaju até 2018, antes de vir aqui para São Paulo. E eu comecei minha trajetória política já trabalhando na fábrica, na Azaleia, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque eu venho de uma família que é muito pobre, e você sabe, quando a gente sai do sertão e vai viver nas grandes cidades, aquela pobreza que lá tinha a ver com a seca, na cidade tem a ver com o desemprego. Então, ela é absoluta, você tem trabalho, você não tem comida, não tem onde morar e tal. Então, meus pais tinham... Eu sou a mais velha de 10 filhos, morreram 3, nós somos 7 vivos, e eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, mas é na fábrica que eu vou encontrar com o pessoal no movimento sindical e que vou me encontrar também com o partido. Vera, Então, é essa a minha vida, mais normal. Vera, e a respeito do preconceito que existe? A senhora, por ser negra, por ser mulher, por ter vindo de uma classe baixa, por ser nordestina, a senhora acredita que isso ainda hoje pesa? Pesa, pesa, a gente sente, né? O fato de sintetizar praticamente todas as formas de opressão numa pessoa, isso fica explícito constantemente. Primeiro porque o espaço da política é um espaço público, não é o espaço comum da maioria das mulheres. O fato de ser negra é de ser discriminada na sociedade porque você é sempre tida como uma raça, como um setor da classe que sempre foi desprovido de tudo porque sou descendente de escravos. Então, os 380 anos de escravidão e somente 130 de abolição e sem nenhuma reparação, já lhe condena à pobreza e todo tipo de preconceito. E o fato de ser pobre também, porque as pessoas acham que a gente escolhe ser pobre. A pobreza não é uma escolha, a pobreza é uma condição social. E no Brasil, você sendo negra, sendo mulher e pobre, consequentemente, você ser militante revolucionária de um partido revolucionário, então você tem que conviver com todo tipo de preconceito, porque é dessa realidade que vive principalmente a classe trabalhadora mais pobre e principalmente as mulheres. E, Então eu vivi isso e vivo isso. Você sente isso todos os dias. e a senhora falou que a senhora trabalhou em fábrica de sapato, trabalhou como diarista e tudo mais. E como a senhora conheceu a política no meio disso tudo? Então, Antônio, eu fui trabalhar na fábrica, eu conheci o pessoal do sindicato e do partido na fábrica. Eu fui trabalhar numa fábrica, eu sou costureira de sapatos, né? Então, é uma das minhas profissões. Então, assim, como fui diarista, fui datilógrafa, trabalhei como escriturária, fui garçonete, fiz de tudo um pouco na vida, eu também sou costureira de sapatos. E nessa época, era um período de inflação galopante aqui no Brasil e também um período de efervescência política, né? Foi logo após o fim da ditadura militar no Brasil, e havia um ascenso das lutas operárias, e foi nesse período que eu, já trabalhando na fábrica, encontrei com o pessoal do sindicato, e foi lá também que conheci a militância no partido. E desde então
muito mais da metade da minha vida está dedicada a essa luta, porque é uma luta que ela só se acaba quando não tiver mais nenhum explorado e nenhum oprimido. Perfeito. O partido ele se deu início em 1992. E a senhora, antes, participava de uma vertente socialista também dentro do PT. O que fez a senhora sair de parar de acreditar em um projeto petista e acabar abraçando mais ainda um partido igual o PSTU? Então, você sabe que o PT tem uma série de correntes internas, né? Uhum. O PSTU era uma corrente, era um desses partidos, né? Era uma dessas organizações que estava dentro do PT, que era a Convergência Socialista. E haviam outras. Em Sergipe não tinha Convergência Socialista. Eu morava lá e não tinha Convergência Socialista. Lá eu me organizava no PT pela base. A Convergência Socialista foi expulsa do PT em 1992, quando da grande polêmica se era fora Collor ou não a Collor. Então, a corrente majoritária do PT e outras correntes defendia que era só para fazer um desgaste do governo Collor, mas tinha que deixá-lo no mandato até o fim. E tinha outras correntes que defendiam fora Collor imediatamente. Era um governo que estava atacando o direito da classe trabalhadora brasileira e mergulhado em corrupção. Assim, uma coisa bem parecida com o que a gente tem vivido nos últimos anos. De lá para cá, pouca coisa mudou. E aí, nesse tensionamento político, nesse embate político, a Convergência Socialista foi expulsa e o PT pela base, lá em Sergipe, rompeu com o PT em solidariedade à Convergência e juntos fomos construir o PSTU. Na verdade, eu estou nessa organização desde 1992. É em 94 que o PSTU ele é oficializado como partido, ele é legalizado, e agora, no dia 5 de junho, inclusive, o nosso partido está completando 26 anos de PSTU. Mas é uma organização que tem muito mais tempo. Vera, em 2002, quando o PT assumiu o governo, o PSTU nunca esteve junto ao Lula, à Dilma, e sempre fez muita crítica. Eu gostaria de ver, por exemplo, até quando o governo do Lula teve 92% de aprovação do governo no primeiro mandato dele, o PSTU não o apoiou. As críticas que foram feitas no passado pelo PSTU continuam sendo feitas até os dias de hoje? Ou acredita que, por exemplo, ainda consegue associar um pouco essa esquerda? A gente consegue dialogar um pouco com o PT, com o PSOL, com o PCO, com o PCB? Antônio, a gente costuma dizer o seguinte, que para lutar a gente faz frente com qualquer um, faz unidade com qualquer um. Mas para lutar, para defender os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Mas o projeto que o PT e também os outros partidos de esquerda têm são diferentes do PSU. O PT tem hoje, nós dizemos até que o PT hoje nem é um partido mais à esquerda, como a esquerda tradicional, como foi a social-democracia no passado e tal. É um partido muito mais, ele mesmo se autodefine como um neodesenvolvimentista. É um partido que tenta conciliar os interesses da classe trabalhadora com o da grande burguesia nacional e internacional. Tanto é que o PT, quando se elege em 2002, ele não sobe a rampa do Planalto com a classe operária. Por exemplo, não foram os operários da indústria têxtil, foi José de Alencar, um grande empresário do setor, um explorador de renome no país, que foi o vice de Lula. E o PT, durante os anos que esteve no governo, governou para o grande capital nacional e internacional, trilhou o mesmo caminho da corrupção que Fernando Collor e outros governos trilharam, fez algumas concessões à classe trabalhadora, mas quem lucrou mesmo durante os seus governos foram os grandes bancos, os grandes empresários, os latifundiários, os usineiros que ele chamou de herói. Ele virou companheiro de Bush,
era o cara de Obama, ou seja, o imperialismo norte-americano tinha confiança no governo Lula, as grandes empreiteiras tinham confiança no seu governo e a classe trabalhadora foi feita pequenas concessões que, quando veio a crise econômica nos anos que vai chegar aqui no Brasil com muita força em 2012, 2013, isso é arrastado numa avalanche e também vai junto com ele o próprio governo do PT. Essa própria... O PSTU, Vera, ele foi muito na contramão da onde a maioria da esquerda se encontra. Por exemplo, o PSTU defendeu a Lava Jato no começo, depois defendeu a prisão do Lula, e eu gostaria de ouvir da senhora se isso é uma pauta que é mais ligada a realmente princípios do PSTU ou se isso vai contra a maioria da esquerda. Porque a esquerda jogou muita pedra no PSTU nessa época. O PCO fez vídeos e vídeos falando do PSTU, e eu gostaria de ouvir da senhora. Nós somos diferentes mesmo. Primeiro, nós não tínhamos confiança na Lava Jato. Assim como nenhuma investigação no seio do sistema capitalista, ela pode ir séria e a fundo e botar na cadeia todos os corruptos e corruptores. E aí nós defendemos como um princípio que devem ser presos todos os corruptos e todos os corruptores, independente de quem seja. Por essa razão, era que nós dizíamos, inclusive, que a Lava Jato ela seria incapaz de fazer isso. Mas estava correto fazer a denúncia e estava correto prender tanto aqueles que eram os corruptos, que são os políticos, como os corruptores, que são os donos das empresas, né? Porque sempre que tem um corrupto, tem os corruptores por trás, né? Você fala muito da corrupção, se coloca muito os políticos, e é verdade, você faz corrupção junto com os políticos, porque é através do Estado que você faz os negócios, mas por trás de todos os corruptos estão os corruptores. E nós defendemos que todos eles fossem para a cadeia, indistintamente, fosse do PT, fosse do PMDB, fosse do PSDB, fosse de qualquer partido. E por conta disso, obviamente, nenhuma dessas organizações tinha um acordo conosco, né? Chamava a gente de quinta coluna, da direita, de tudo que podia. Mas para nós tem um critério, Antônio. A sociedade em que nós vivemos, ela não é dividida entre direita e esquerda. Ela é dividida entre classe trabalhadora que explora, classe trabalhadora explorada e classe dominante exploradora. E daqui nós temos uma defesa, nós fazemos exclusivamente a defesa da classe trabalhadora. E para fazer a defesa da classe trabalhadora, nós não podemos passar a mão naqueles que se dizem que defendem a nossa classe, mas fazem aliança com os setores da burguesia e, junto com ela, roubam a classe trabalhadora para facilitar os seus interesses, inclusive os seus interesses privados, porque você veja, durante esse período, muitos dirigentes do PT que foram para a cadeia estavam milionários, entende? E se aproveitando, inclusive, da esperança, da expectativa e da confiança que a classe trabalhadora brasileira creditou a esse partido. E toda a esquerda também foi junta. Tinha gente que dizia assim, não, mas a esquerda está dividida. A gente dizia, não, a esquerda está toda junta, está todo mundo na rua da esquerda dizendo que Lula tem que estar livre porque Lula é inocente, que Lula não tem que estar na cadeia e fazendo acordo com qualquer um para garantir os seus interesses. Governou junto com esse governo, esteve do lado dele, abraçado com os empresários. Nós não. Nós somos o único setor que vocês identificam como da esquerda que tem aqui como tarefa. A nossa tarefa é exclusivamente defender um projeto socialista para a classe trabalhadora, para que ela se livre do jugo da exploração e da opressão. É por essa razão que nós defendemos que, indistintamente da corrente partidária, aqueles que roubarem têm que ir para a cadeia, tanto quem corrompe, mas também quem é corrompido. Vera, e por essa razão nós não defendemos o PT, e nem o PCO e nem o PSOL. Uhum. Vera, o PSTU, senhora, vou falar porque foi a senhora que falou na época da eleição de 2018, falou que as eleições não resolveriam nada, que as eleições é uma grande farsa. A âmbito nacional, a mensagem da senhora foi bem dita.
Mas em âmbito municipal, a senhora acha que as eleições conseguem fazer alguma coisa? As eleições por si só, não. Mas ela não deixa de ser importante você participar, inclusive para dizer que ela não vai resolver. E aproveitar esse momento, que é extremamente importante, para dizer à classe trabalhadora para que ela tome para si as rédeas do seu destino. Ela precisa governar. Porque você votar somente no dia da eleição e escolher um ou outro candidato não significa dizer que isso é democrático e que você governa. Os trabalhadores é convocado apenas a votar. Quem governa é quem está no parlamento, quem está no executivo e também no judiciário. Você veja que são as três esferas de poder, dentro dos marcos do regime democrático burguês. Mas isso não significa dizer que a classe trabalhadora governa, porque se fosse assim, depois da eleição vieram as reformas trabalhistas, veio a reforma da Previdência, né, a lei da terceirização, e foram todas medidas contra a classe trabalhadora. Nenhum trabalhador, em sã consciência, defende reformas como essa. Então, e também ele não decidiu sobre isso, ele apenas votou. Então, nós dizemos o seguinte: se os trabalhadores quiserem, e nós precisamos decidir sobre os nossos destinos, porque nós vivemos o desemprego, o salário arrochado, a falta de moradia, de educação, de qualidade, de saúde, que estamos morrendo aos montes enterrados nas valas. Esses problemas são nossos. Nós precisamos tomar conta desses problemas e nós mesmos resolvermos. E isso não se resolve nas eleições. Se resolve com os trabalhadores se organizando no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, e ele decidindo, elaborando, planejando e executando as tarefas para a solução dos seus destinos. Mas as eleições são importantes, inclusive, para que a gente possa dizer isso. E não colocar na cabeça de nenhum trabalhador que nós vamos resolver o seu problema, que basta ele votar num candidato do PSTU, que aí as coisas estão solucionadas. Porque isso é vender ilusão, é mentir para a nossa classe. Isso o PT fez com muita maestria, por sinal, e o que a gente vê hoje e continua fazendo, e a esquerda continua fazendo, e os problemas que nós estamos vendo hoje é que eles não se resolvem dessa forma. Tanto é que estão aí propondo frente eleitoral, e nós dizemos, olha, nós defendemos que a frente seja da luta. Existe uma grande influência do capital na nossa mídia e na nossa sociedade de forma geral. Quando a senhora fala que o povo tem que pegar em armas e assumir o poder, sabe? Isso não acaba não conseguindo ter tanta ampliação dessa, de simpatizantes com essas ações, porque, por exemplo, a mídia vai ir contra, logicamente. Então, como que a gente faz para entrar na sociedade de uma forma que não seja ou por eleição ou se associando mesmo a um capitalismo sujo? Olha, primeiro que nós somos parte da classe. Nós temos as mesmas necessidades que a nossa classe. Nós falamos do desemprego porque nós vivemos o desemprego. Nós falamos do arroxo salarial porque nós vivemos essa realidade. Nós falamos da falta de moradia porque nós conhecemos e vivemos essa realidade. Nós conhecemos a exploração porque vivemos disso. Nós conhecemos a opressão porque somos oprimidos. E a tarefa da liberdade, da exploração e da opressão não é a tarefa de quem oprime e de quem explora, é a tarefa de quem é explorado e oprimido. Então, essa tarefa, primeiro, ela é nossa. Segundo, isso não vai se dar de forma pacífica, porque a grande burguesia não vai dar para nós aquilo que nós precisamos, até porque a sua riqueza depende da nossa desgraça. E falam para nós que nós devemos ser passivos, mas nós morremos aos montes. Quando você vê as batidas nas favelas, os meninos que são assassinados, as cadeias que estão superlotadas, agora com a pandemia você vê que quem estão morrendo são os nossos. De que paz nós estamos falando? De que passividade nós estamos falando? Porque aqui o que está dizendo é que quem tem o monopólio da morte, do encarceramento e da tortura é o Estado. Nós estamos dizendo que nós temos o direito de nos defender da violência do Estado, que nos mata, seja de fome, seja de bala,
entende? E seja de fome, ou seja, nos mata de todas as formas, que retira de nós toda a dignidade, mas isso tem que ser feito de forma organizada. E óbvio que a grande imprensa não vai fazer essa defesa, nem a grande burguesia, obviamente, até porque a grande imprensa vive da concessão do próprio Estado e vive do dinheiro da própria burguesia que lhe financia. Isso é uma tarefa do conjunto da classe trabalhadora organizada. E a classe trabalhadora, ela vai para as lutas não porque ela quer somente lutar. A gente vai para a luta porque a gente precisa. Quando você viu o levante agora recente que teve no Chile, que as pessoas voltaram para casa por causa da pandemia, uma das primeiras frases que eles disseram é que nós já perdemos tudo. Agora nós já perdemos, inclusive, o medo de morrer. Então, é nesses momentos que a classe trabalhadora ela se levanta por necessidade. Necessidade nós temos aos montes. E não é que não tenha riqueza. Nós produzimos uma riqueza absurda. O sistema capitalista foi capaz de desenvolver as forças produtivas, a ciência, e hoje essa mesma força produtiva, mesmo essa riqueza produzida, se volta contra a vida e a sobrevivência da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora, para se apropriar disso tudo que ela criou, e que é apropriado de forma privada por um punhado de gente cada vez menor, para que ela possa usufruir dessa riqueza que ela mesma produziu e que vive à margem dela, ela vai ter que se organizar para ir lá para buscar. Porque nós já fizemos a metade do caminho. Nós já produzimos a riqueza. Nós agora só queremos que ela seja socializada, porque hoje ela é apropriada de forma privada. E nós defendemos a socialização da riqueza com todos aqueles que necessitam. Mas então, no caso, vai continuar existindo um Estado que vai fazer essa divisão. Sim, mas aí seria o Estado da classe trabalhadora, ela enquanto classe dominante. Perfeito. Entende? Quando a gente fala dos conselhos populares, quando nós falamos das assembleias populares, o nome pouco importa. Mas os trabalhadores, onde quer que ele esteja, na fábrica, na escola, no hospital, no posto de saúde, na roça, no campo de futebol, fazendo teatro, o que quer que esteja fazendo, que ele discuta quais são as tarefas imediatas, quais são as tarefas, o que é necessário ser produzido de imediato naquele momento, para atender às necessidades do conjunto da sociedade, ou seja, as necessidades humanas. E isso você só faz de forma organizada. E para isso você precisa controlar o Estado. Então, eles precisam decidir quem é seu governante, quem são seus representantes. Esses representantes têm que ser eleitos e tem que ter revogabilidade de mandato a qualquer momento, não pode ter privilégios, são tarefas que você recebe, entendeu? Então é outra lógica de funcionamento da sociedade que só é possível você fazer você tendo o controle do Estado, porque você tendo o controle desse Estado, que é o controle político, você pode por fim a tarefa que é central, que é dar grande propriedade privada dos meios de produção para que você possa socializar isso. Mas não é só estatizar. Não é da estatização que nós estamos falando, não é mais Estado. É que isso seja estatizado, mas colocado sob o controle de quem trabalha nela, e não sob o controle do Estado. O Estado tem que ser controlado, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, no aspecto econômico, por aqueles que estão produzindo a riqueza e também decidindo sobre os seus destinos. Entende? Então, é uma outra forma de pensar a organização da sociedade e de fazer. Em algum lugar a senhora coloca como um lugar que fez isso que a senhora está falando e foi bem sucedido? Ah, sim. Nós tivemos... A primeira grande experiência foi a Comuna de Paris. Demorou pouco, demorou menos. A segunda grande experiência que a classe trabalhadora teve foi a Revolução Russa. Os primeiros 5 anos da Revolução Russa, ela funcionou exatamente assim. Depois da subida de Stalin ao poder e ao Estado, isso tudo vai se voltando e vai se criando a partir daí as condições para a contra-revolução. E aí que aconteceu uma coisa que é muito importante. Tinha-se socializado os meios de produção, mas o Estado deixou de ser controlado pelo conjunto da classe trabalhadora.
E aí esse Estado, ele era incompatível com aquilo que é a própria natureza do Estado. O Estado é uma instituição, é um conjunto de instituição que não está para atender os interesses e apaziguar os conflitos entre as classes sociais. Não, o Estado existe para garantir, para assegurar a dominação de uma classe sobre outra. Então, na Rússia, quando os trabalhadores tomaram o poder, eles tomaram o poder político e o poder econômico. Num determinado ponto do caminho, esse poder político ele foi surrupiado por Stalin, que depois teve que matar, inclusive, toda a vanguarda que foi responsável por fazer aquela revolução, e ele se mantém no poder. Então, aquele Estado que era controlado pela classe trabalhadora, deixou de ser controlado pela classe trabalhadora e passou a ser uma ditadura sobre a classe trabalhadora. E ficou no meio do caminho. Não era um Estado capitalista, mas também não era um Estado socialista. Entende? E foi ali, exatamente ali, que a classe trabalhadora que aquele Estado começou a criar as condições para derrotar uma grande vitória, que foi a Revolução Russa. E é com essa lição que nós precisamos aprender que a classe trabalhadora só pode socializar os meios de produção e controlando também o seu Estado. Então, tem dois pressupostos para a sociedade socialista. Um é a democracia do conjunto de quem produz a riqueza, o que nós chamamos de democracia operária. E dois, é o fim da propriedade privada dos grandes meios de produção, ou seja, é a socialização da produção entre todos aqueles que trabalham. Fica em casa os velhos, os idosos, as crianças, os doentes, o restante de idade produtiva, todo mundo vai trabalhar. Vera, Trotsky, e eu acredito muito até que o PSTU continue tendo muito esse pensamento, porque ele faz parte de uma liga trotskista, como se fosse uma liga trotskista internacional, tem países sul-americanos, europeus, e até os Estados Unidos, tem até um partido dos Estados Unidos que participa. Ele é muito ligado à internacionalização do socialismo. Mas Stalin defendia muito mais o nacionalismo. Quanto o PSTU, por exemplo, se um dia ele conseguir assumir o poder, a senhora acredita que deva sim cumprir uma função mais internacional e tentar jogar o socialismo para outros países? Ou a gente deva sim concentrar o socialismo aqui e desenvolver o país? Olha, para você ser trotskista, defender o internacionalismo, primeira coisa que nós temos que compreender, o sistema capitalista ele é um sistema internacional. A economia capitalista ela é toda entrelaçada. Isso ficou tão evidente agora nessa pandemia e que o nível de entrelaçamento da economia capitalista ela é tão grande que a pandemia também se expandiu rapidamente pelos continentes. Então, é impossível. E é, inclusive, quem defende... Tem um monte de gente que fala de Marx, mas a primeira coisa que você tem que compreender quando se lê Marx, que é a tarefa central de um partido como o nosso, revolucionário, socialista, é ser internacionalista. Porque os problemas da classe trabalhadora elas são internacional, o entrelaçamento da economia capitalista é mundial. Então, o PSTU, inclusive, é um partido que está aqui no Brasil, mas nós não somos o único partido, nós somos uma seção do nosso partido mundial, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Inclusive, uma das primeiras tarefas que a classe trabalhadora fez quando construiu o partido foi construir o Partido Internacional, que foi a primeira internacional, a segunda, a terceira internacional, e hoje nós entendemos que a terceira internacional ela precisava ser reconstruída exatamente quando Stalin elabora esse tipo de teoria do socialismo num só país. Isso é uma coisa absurda, isso é um desserviço para a classe trabalhadora e é uma coisa que não se sustenta teoricamente, e tanto é que o capitalismo foi restaurado na União Soviética, foi restaurado em Cuba, né? Foi restaurado em todos os lugares que eles diziam que precisava manter ali as suas fronteiras. A tarefa do PSTU, primeiro, é de, junto com a classe trabalhadora, tomar o poder. O partido em si, ele não toma o poder. O partido, ele é parte da classe que para tomar o poder.
digamos assim, nós somos parte disso e conscientemente nós sabemos que precisamos lutar e tomar o poder político e econômico. Isso sim, essa é a tarefa consciente que nós temos. Mas isso só se realiza quando a classe trabalhadora tomar para si essa tarefa. E em tomando para si essa tarefa, ela deve começar num país, ela sempre começa no país, mas ela tem que se estender mundialmente imediatamente. Essa é uma condição, é outra condição para o sucesso da Revolução Socialista. Então, ela tem que expropriar, ela tem que ter uma democracia operária, ela tem que acabar a expropriar os grandes meios de produção privada e ela tem que ser internacional. E hoje mais do que nunca, porque você veja, você pega um celular como esse que nós estamos agora falando aqui, ele é produzido em várias partes do mundo, entende? Você extrai o aço aqui do Brasil, mas ele vai para vários outros lugares, o petróleo vai para vários outros lugares, os seus derivados vão parar em vários outros cantos do país, formando uma centena de produtos diferentes. Então, a economia, e isso o capitalismo já fez, que foi o de mundializar todo o trabalho. O que nós temos agora é de nos apropriar disso de forma socializada internacionalmente. Por isso que a tarefa do nosso partido não é uma tarefa pequena, entende? Não é uma tarefa de uma eleição que se resolva numa eleição. É uma tarefa da Revolução Socialista e, mais do que isso, ela é nacional, mas ela é, sobretudo, internacional. Entende? Então, não é uma tarefa qualquer. Não é uma tarefa... E por isso mesmo, e por ser assim, nós temos princípios que nos norteiam. Para garantir tarefas como essa, você só tem que ter um programa que atenda desde a necessidade mais imediata até a necessidade mais histórica da classe trabalhadora, que é o direito à humanidade que o sistema capitalista lhe nega. Vera, no livro Revolução Permanente, do Trotsky, ele faz uma menção muito severa aos camponeses. E hoje em dia, no cenário atual, o único país que consegue ainda ter um partido comunista, que se diz comunista, e se manter, é o Partido Chinês. E a Revolução Chinesa foi toda feita com camponeses. A senhora acha que nesse ponto específico Trotsky foi errado ou que teve a distinção entre revoluções que aconteceu de formas diferentes? Ou a senhora nem considera o Partido Comunista Chinês como um exemplo para o Brasil? A Revolução Chinesa foi socialista, mas o fato de a apropriação do Estado não foi. Entende? Você vê que havia uma dicotomia entre o Estado e a própria Revolução. Tanto é que você pode dizer hoje a China é comunista. Não, a China é um país capitalista, bastante desenvolvido, pode-se dizer, está entrando aí no cenário internacional, mas ainda é de um capitalismo dependente, e de comunista mesmo, aquele país só tem a bandeira e o nome do partido. A relação toda ela é capitalista, inclusive subordinada ao imperialismo norte-americano, em grande medida, só não é mais porque ainda mantém o controle dos seus bancos, mas a economia depende da importação de minérios de outros países e produz no seu país e depende da exportação dos produtos industrializados para outros países. Imperialistas, capitalistas. Você não pode querer que um Estado, que uma sociedade socialista mantenha esse tipo de relação. Entende? Então, não é. Então, e não tem a ver somente com o fato de que foram os camponeses, porque, veja, para fazer uma revolução, você precisa ter na vanguarda, isso nós temos todo acordo com Trotsky tem toda a razão, que a vanguarda da Revolução Socialista é a classe operária. Mas não é por romantismo, é pela sua localização na sociedade capitalista. Tudo começa e se desenvolve a partir do trabalho industrial, da economia industrializada. É a partir daí. Até agora, a gente falando virtualmente, quantos operários não passaram por esse trabalho que é invisibilizado para chegar até aqui, né?
mas isso se faz em alianças com outros setores da classe trabalhadora. E não se pode negar a importância que têm os trabalhadores do campo. E hoje mais ainda, porque boa parte, para além de ter os pequenos produtores, os camponeses, tem também uma massa assalariada no campo, hoje, através do agronegócio, porque tem a agroeconomia, né? Então, e não é possível, e é necessário, inclusive, você fazer não só com os operários, você faz com o conjunto dos trabalhadores que depende do trabalho assalariado. Depende, inclusive, dos pequenos proprietários arruinados pela grande economia capitalista. Ou seja, é preciso que você faça tudo isso, mas que você tenha, e você diz que é a vanguarda a classe operária, porque ela é quem é capaz de, digamos assim, de atingir o coração do sistema capitalista, porque quando a classe operária ela para de produzir, o sistema capitalista ele simplesmente para de funcionar. Não tem saída, entende? E por que fazem tanta propaganda, tem tanta ideologia? Porque é muito importante que a classe trabalhadora e a classe operária, sobretudo, desconheçam o quanto ela é importante no funcionamento, na produção dessa riqueza existente. Ela desconhece, porque ela conhece apenas a parte que ela faz da operação. Ela não consegue se enxergar no montante da riqueza produzida, nem na fábrica onde ela trabalha, nem no país e muito menos no mundo. Perfeito. Vera, quando o Lula assumiu em 2002, ele deu muito princípio para outros partidos surgirem. Vários partidos começaram a ter mais voz, que antes não tinha. Eu falo, por exemplo, o PCB, que foi um partido tão perseguido, sabe? Até o PSTU, eu acredito que se ele existisse há, há um tempo mais atrás, ele seria muito perseguido por isso também. Eu digo para a senhora, e a pergunta que eu faço é a seguinte: de certa forma, apoiar partidos que não defendem totalmente o que a senhora acredita, mas que defendem em partes, não é, de certa forma, mais vantajoso do que você fazer críticas e simplesmente descartar a ideia deles? Não, nós achamos que todas as ideias têm que estar postas na mesa. Isso aqui são disputas de projeto. Nós nunca almejamos, enquanto partido, nos tornar um partido único. Acredita? Isso não é democracia. Aliás, o que dizem aí de defesa de partido único, de pensamento único, isso vai contra tudo que nós defendemos. Nós achamos que as pessoas têm o direito de defender tudo que elas quiserem defender. Agora, nós queremos alguns pressupostos, inclusive para que você possa expressar o seu pensamento, a sua ideia. Por exemplo, quem é muito pobre, que mora numa favela, que anda num ônibus lotado, que não tem o que comer, que está desempregado, que não tem uma casa para morar, de que democracia nós estamos falando? Uhum. Não existe. Existe democracia para quem tem dinheiro, para quem decide sobre os rumos. Para nós, não é bem assim. O que nós temos dentro, inclusive, desse regime que nós defendemos, que são os direitos democráticos, mas não significa dizer que nós defendemos essa democracia universal que defende hoje a esquerda, o Estado democrático de direito. Porque o Estado democrático de direito só diz que você tem direito jurídico, mas de fato não é. E nem o direito jurídico de fato existe, porque na hora do vamos ver mesmo, nem o direito jurídico você tem. Então, a democracia existe para quem tem dinheiro, para quem pode pagar, ou seja, a democracia é daqueles que possuem, daqueles dos despossuídos não tem absolutamente nada. E ainda mais, são outros que decidem sobre o que nós vamos viver, em que condição nós vamos viver, se nós temos trabalho, se nós não temos. Porque é uma concorrência muito grande, é uma sociedade baseada na concorrência, baseada no individualismo, baseada na propriedade privada dos grandes meios de produção. Ou seja, tudo vai no sentido de que só tem democracia para aqueles que são possuidores dos bens. Nós somos apenas os detentores da força de trabalho. Então, agora, nós não somos defensores do partido único, nem do pensamento único, não. O que nós defendemos é o seguinte: você pode ter qualquer ideia,
Você pode defender o que você quiser. Agora, para você defender o que você quiser, primeiro nós precisamos ter todo mundo as mesmas condições materiais. O que são condições materiais? É você ter, em base às mesmas condições de existência como seres humanos, casa, educação, saúde, saneamento, transporte, comida na mesa, roupa para vestir, essas coisas básicas, acesso ao conhecimento, a partir daqui, a gente pode dizer sobre todas as coisas. Mas, primeiro, todas essas coisas precisam ser saciadas. E para essa tarefa se cumprir, nós precisamos de um partido revolucionário, nós precisamos fazer uma revolução socialista para que essa tarefa se cumpra, porque agora o que prevalece é a propriedade privada e não da propriedade privada se faz qualquer coisa. Pra você ter uma ideia, Antônio, foi a semana passada, estava frio aqui em São Paulo, muito frio. A polícia de Dória, para cumprir uma ordem judicial, e aí, num terreno na prefeitura, na cidade de São Paulo, que o prefeito é Covas, a polícia chegou lá de madrugada para tirar mais de 400 famílias debaixo dos barracos, em plena pandemia, porque aquele terreno que está lá há mais de 40 anos abandonado tem um dono. E aquele terreno ali está destinado não a construir casa para quem precisa, mas construir casa para quem pode comprar. Ou seja, entre a sua necessidade e aquilo que é feito, ou você tem dinheiro ou você fica sem nada. É disso que nós estamos falando. É dessa sociedade que nós não queremos. E como que a senhora analisa a polícia militar? A senhora é a favor, é contra, acha que ela tem que se modificar? Como que a senhora acredita que deva ser? Ou como a senhora enxerga hoje? Tá. Então, primeiro que a polícia, não só a polícia, a Guarda Municipal hoje, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o Exército, né, as Forças Armadas é o braço armado do Estado para garantir a lei e a ordem de quem manda. Ou seja, e a primeira coisa que está estabelecida é a propriedade privada, a grande propriedade privada. Não é minha casinha, não é sua casinha, não é isso. Você fala coisa grande, de quem tem, tá? Primeira coisa é isso. Segundo, a polícia militar, nós defendemos a sua desmilitarização. Nós defendemos também que a classe trabalhadora tem o direito à autodefesa. E ela só pode ter o direito à autodefesa se ela se auto-organizar para se proteger da violência estatal, da violência que é, inclusive, legalizada, porque o Estado pode matar. O Estado tem o monopólio da morte, tem o monopólio da morte, tem o monopólio do encarceramento, isso é o monopólio do Estado. Tá? Isso nós não estamos falando nem do tráfico, nem das milícias, que são outras coisas, do Estado mesmo. Então, nós defendemos a desmilitarização da polícia, que a comunidade possa discutir um plano uma estratégia de segurança que para ela se proteger de qualquer forma de violência. Defendemos, inclusive, que os militares desmilitarizados numa polícia única civil esteja organizado junto com essa comunidade, que discuta com ela como é que vai ser a segurança, que ele possa, inclusive, que essa polícia possa decidir quem são eleger os seus superiores, que hoje não é eleito, que ela possa também ter o direito de organização, porque a polícia que sai para matar os pobres nas favelas é o mesmo policial que sai de lá da favela com a sua farda debaixo do braço escondido, entende? E para matar aqueles que são os seus irmãos de classe, para atender os interesses do Estado que serve aos grandes empresários que mantêm aqueles que são pobres do seu lado e ele também, que transforma ele, treina ele para matar os seus irmãos de classe. Porque, olha, é o seguinte, quem fabrica as armas são os operários. Entende? Verdade. Agora, quem é dono da arma são os grandes proprietários. Entende? Então, o que nós estamos dizendo é que tudo isso seja para, de fato, defender as nossas vidas, porque não é feito para defender as nossas vidas. Quando sobe um caveirão numa favela, quando sobe a polícia numa periferia da cidade, ela não entra para proteger a vida de quem está lá.
Ela entra para reprimir, para matar, para torturar. Nós estamos vendo isso todos os dias. No Brasil se mata mais do que em qualquer guerra. Mas nós vemos também que não é só no Brasil. Nós vemos isso agora nos Estados Unidos, mas também não é só de agora. Nós vemos os mesmos problemas que acontecem na França, na Inglaterra, no Chile. Quando você olha para qualquer canto do mundo, nos países da África, todos têm a mesma função. E todos passam pela mesma situação. Nós dizemos para o policial o seguinte, olha só, primeiro, nós vamos nos livrar da repressão. Segundo, você tem que mirar a sua arma para aqueles que são seus inimigos. E você está mirando a arma para o lugar errado. E segundo, se encontre enquanto classe, porque você passa as mesmas necessidades que um pai e uma mãe de família e o seu filho passa pelas mesmas necessidades e privações que os filhos daqueles que vivem lá no bairro que você entra lá fardado para matar. Entende? As professoras que a polícia bate é a professora dos seus filhos. Entendeu? Que ele tem que botar um capuz na cara, porque ele não tem coragem de encarar uma professora. É um crime bater no professor. É um crime você bater num trabalhador quando ele tem o direito de dizer o seguinte, eu não quero trabalhar nessa condição. Entende? E quem faz isso é o Estado. Vera, mas então, por exemplo, se tivessem deputados do PSTU na nossa Câmara dos Deputados e fosse colocado um projeto por alguém direitista, armamentista, então vocês votariam a favor de armar a população, a posse e o porte da arma? Se o Estado garantisse arma para todo mundo, como ele garante para a polícia, sim. Da forma como Bolsonaro faz, não. Que é completamente diferente, entendeu? Nós defendemos o povo em arma, o povo em arma. Não é o Estado como é que chama essas armas? De alto calibre, e você com 38 milhões. Não tem. Até porque a classe trabalhadora não pode comprar arma. Arma é uma coisa muito cara, entendeu? Só é possível você defender um projeto desse se o Estado fosse responsável pela distribuição das armas. Ele não vai ser, entende? Não vai ser. Agora, nós defendemos que os soldados que estão armados utilizem as suas armas, que é do Estado, que é comprado com dinheiro do povo, fabricado pela classe trabalhadora, que ele use para se proteger daqueles que mandam lhe matar. Isso Vera, nós defendemos. está crescendo muito no último mês o movimento antifascista. A senhora é a favor, a senhora é contra? Como a senhora vê esse movimento que está sendo organizado? Ok. Não, primeiro que nós não vamos defender o fascismo, né? O fascismo é um regime. E outra coisa que se confunde muito. Bolsonaro tem um discurso protofascista, de ser populismo, dele mesmo ser o soberano, ele tem um projeto de ditadura, ele sempre disse isso abertamente. Isso é ele. O regime do país, do Brasil, ainda não é um regime fascista. E nem mesmo o governo, ele está tentando, ele faz as manifestações, mas ainda não conseguiu, não é. Nós não defendemos, inclusive nós defendemos todo o direito das pessoas se organizarem, lutarem por aquilo. Nós, mais do que ninguém, defendemos o direito à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, até porque nós somos proibidos todos os dias, entende? Por exemplo, o nosso partido não pode dizer isso que eu estou aqui conversando com você num programa, nem no programa eleitoral, porque nós não temos tempo de televisão, entende? Porque o tempo também é para quem tem dinheiro. É tudo feito de forma para quem tem dinheiro, entende? Então, não tem liberdade do pensamento. Então, nós queremos ter o direito de organização, o direito de expressar o que a gente fala, de dizer o que a gente sente, de dizer o que a gente quer, e mais do que isso, nós queremos ter o direito e o dever de nos organizar para fazer e garantir tudo que a gente precisa. Então, nós defendemos as liberdades democráticas, todas elas. Agora, isso não significa dizer que nós defendemos essa democracia. Por quê? Porque nós achamos que o fascismo é um regime extremamente cruel, nós não defendemos de jeito nenhum, imagine defender uma coisa dessa. Agora, o povo que se diz hoje antifascista e tal, vai para o Congresso, a lei do Bolsonaro manda as medidas para o Congresso Nacional, e o que faz o Congresso Nacional? Aprova.
a prova. Porque se é verdade que Bolsonaro, do ponto de vista político, tem um jeito diferente de fazer política, na economia eles todos têm acordo, que é retirar direitos da classe trabalhadora. Porque todos os projetos que Bolsonaro mandou para lá, que interessavam a grande burguesia nacional e internacional, desde Maia até Alcolumbre, aliás, foram eles, principalmente Maia, que assegurou a implementação da reforma da Previdência, porque Bolsonaro é tão incompetente que nem fazer esse lobby dentro do Congresso ele conseguia, porque ele é uma pessoa muito, né, não é dada a muita conversa, ele gosta mesmo de mandar e ele é bem autoritário, ele não encontrou ainda espaço para ser de fato o que ele é. E mais, tem a anuência das Forças Armadas, porque o Exército Brasileiro é conivente com toda essa palhaçada, com todo esse governo assassino, genocida de Bolsonaro, que o genocídio que Bolsonaro promove hoje é garantido com a conivência das Forças Armadas que estão no governo, com os civis que estão no seu governo, mas também com a anuência do Congresso Nacional, que aprova as medidas contra a classe trabalhadora. E mais, também contra a esquerda também é parte disso, quando diz que tem que respeitar o mandato de Bolsonaro e que tem que ganhar as próximas eleições, tem que fazer uma frente ampla eleitoral para esperar as próximas eleições. Hoje, Antônio, para a gente garantir o direito do tratamento para ver se salva da Covid-19, nós temos que botar para fora Bolsonaro e Mourão, porque ele é o principal trambolho que está na nossa frente. Estamos dizendo que tem 3 pestes contra nós. No mundo tem 2, né? Que é o capitalismo e o coronavírus. Aqui no Brasil nós temos 3, o capitalismo, o coronavírus e o governo Bolsonaro e Mourão. Então nós temos que tirar essas coisas do nosso caminho para poder viver, para poder respirar. A pergunta é se a senhora acredita que o governo Bolsonaro foi eleito muito por crescer realmente esse conceito conservador, liberal no Brasil? Ou a senhora acredita que foi muito mais pelos pecados da própria esquerda? Tem muito a ver com eu não chamaria de pecado, de traição. Tem muito a ver com as traições do governo do PT e da esquerda, porque estava lá todo mundo, inclusive o PCB. E tem a ver com isso, porque quando vem a crise econômica, a primeira tarefa de Dilma, como governante desse país, foi atacar a classe trabalhadora. As medidas 664 e 665, que no auge da crise econômica dificultou o acesso ao PIS e ao seguro-desemprego, foram implementados por Dilma. Do mesmo jeito que quando começou as falcatruas nos governos que começaram a ser denunciadas, a lei, as prisões indistintas, que mudou a lei, né, de encarceramento, que levou ao encarceramento em massa da classe trabalhadora brasileira, foi feito no governo do PT, a lei antiterror, tudo isso foram feitos por esses governos. E mais, o desemprego veio galopante. E ao invés de ter medidas para proteger o emprego da classe trabalhadora e proteger aqueles que estavam ficando desempregados, o governo foi na contramão e mergulhado em corrupção. Porque, olha, vamos combinar? Não dá para dizer que Lula é inocente, né? Tudo bem você querer que ele fique livre, que dizer que fazer o discurso de que ele não deveria só ele ficar na cadeia porque os outros estavam fora. A gente acha o seguinte, que ele estava na cadeia, tem que botar os outros, né? Não era ele ficar fora e os outros ficarem, ele ficar dentro e os outros ficarem fora, era botar todo mundo. Mas já que soltou, a gente também não saía na rua também dizendo que tem que prender Lula. Que essa era uma tarefa que não estava, inclusive, nas nossas mãos, até porque eles tinham todo o aparato a serviço deles. Agora, o governo Bolsonaro, ele entra para dar uma lição. As pessoas se sentiram traídas. Quem votou em Bolsonaro não é que teve um retrocesso na consciência, como disseram aí a esquerda, como os partidos de esquerda. Não foi um retrocesso na consciência. Ali foi um povo traído, que estava desempregado, vendo seus direitos sendo levados pelo ralo, e que aquele partido que ele acreditou, boa parte dos seus dirigentes estavam na cadeia, milionários, entendeu? E fazendo todo tipo de aliança com esses setores que estavam retirando os seus direitos. E aí Bolsonaro aparece como um cara anti-regime. E é verdade, ele era o cara que defendia uma ditadura militar, que tinha que prender, que tinha que esfolar. De fato, só tinham 2 projetos diferentes naquela eleição. Tinha o nosso,
que defendia o fim da sociedade, não só isso, do sistema capitalista, e uma democracia do conjunto da classe trabalhadora, e Bolsonaro. Bolsonaro ganha a eleição. Mas a antessala de Bolsonaro foi a traição dos governos do PT, da esquerda do brasileiro. Uhum. Vera, o PSTU, ele nunca conseguiu eleger presidente, deputado, mas ele conseguiu eleger uma pessoa que participou de um partido da cidade de Timóteo, foi o Bernardo. A senhora acha que isso pode ter sido uma boa experiência para o PSTU? Como que a senhora absorve isso? Como que a gente consegue mostrar algo que aconteceu em Timóteo para mostrar para as pessoas que o caminho certo realmente o PSTU ou realmente conscientizar a população? Então, primeiro, a gente ganhou uma prefeitura, né? Não é verdade que a gente não ganhou uma prefeitura, a gente ganhou uma prefeitura. Nós já tivemos Ele não participou como secretário? vereadores. Bernardo foi o secretário de comunicação. Foi secretário. Mas teve outra Foi. prefeitura que o PSTU ganhou? Não, não. Nós tivemos deputados federais, nós tivemos vereadores e ganhamos a prefeitura de Timóteo. Ah, Essa prefeitura, a tarefa dela, inclusive para vocês que quiserem conhecer como foi a administração do PSTU, numa prefeitura que era capitalista, né? Você não tem a expectativa de mudar o sistema numa prefeitura, mas você cria as condições e reeduca a classe para a tarefa que ela deve cumprir. A tarefa principal que o PSTU cumpriu foi de ensinar os trabalhadores como deveria governar, que foi através dos conselhos populares, de fazer as assembleias, de ser solidário, da prefeitura estar a serviço das necessidades da classe trabalhadora, dela poder decidir sobre o orçamento da prefeitura, quais as principais coisas que deveriam ser feitas por setor, por assembleia, que não tem nada a ver com isso que o PT inventou depois de orçamento participativo. Na verdade, aquilo ali já foi uma pernada, né, digamos assim, já foi passar a perna na proposta que seria os conselhos populares, que é o conjunto da população administrar. Óbvio que a Câmara de Vereadores não gosta muito desse negócio, porque ela estaria sujeita, tem que estar sujeita àquilo que os trabalhadores e o povo decidirem nos bairros, decidirem nas fábricas. Então, não era que era menos democrático, ao contrário, era de fato democrático e a população de fato sendo educada, o conjunto da classe trabalhadora sendo educada a governar. E essa foi uma experiência fantástica, demorou pouco, porque no primeiro momento que o prefeito traiu a nossa classe, ele foi expulso, e não foi sem pestanejar, entende? Porque entre nós não podemos permitir isso. A não traição, não mentir para a nossa classe, não trair a nossa classe dentro do PSTU é um princípio. Assim como lutar contra a exploração, assim como não permitir nenhum tipo de opressão, de não ser conivente com isso, de denunciar, de reeducar os nossos militantes, de fazer o combate permanente a todas as formas de opressão, porque nós não vivemos numa bolha, mas nós ensinarmos todos os dias que temos que estar atento contra o racismo, contra a LGBTfobia, o machismo, a xenofobia, todas as formas de opressão e também contra essa coisa da traição mesmo. Não dá para você dizer que defende o trabalhador e na hora que ele se levanta, você se colocar do outro lado, entende? Você não pode estar com um pé em cada canoa. Ou você está num barco ou você está no outro. O nosso barco nós escolhemos, entende? E isso é o que mantém o PSTU ser coerente até hoje. Tem gente que diz, vocês são sectários. Não é uma questão de princípio, é porque os outros já fizeram todas as experiências. Olha aí no que está dando, entende? Vera, a senhora acha que o coronavírus é muito mostrando como que o sistema capitalista, a falha do sistema capitalista em relação à saúde, à conscientização da população? A senhora coloca dessa forma também? Sim. Olha, Antônio, só antes de responder essa história do coronavírus, deixa eu dizer para vocês, tem um vídeo
que foi de uma live que Bernardo Cerdeira, que esteve no governo de Timóteo, fez há 2 semanas atrás. Você encontra no YouTube ou no Facebook do PSTU, na página do PSTU, ou também no Instagram. Vocês podem ter a oportunidade de conhecer, inclusive, cartilha que foi publicada, que nós vamos republicar, inclusive, a cartilha de como era que seria as tomadas de decisão do conjunto da classe trabalhadora que vivia lá em Timóteo, para que o conjunto das pessoas possam saber, isso é possível de se fazer. Nós não estamos falando, nós não somos idealistas, ao contrário, nós não temos nenhuma ilusão nesse sistema. E o coronavírus, ele consegue expressar de uma forma tão, evidencia de forma tal como esse sistema desnuda, sabe assim, o que é desnudar o sistema capitalista, o coronavírus conseguiu fazer isso. Primeiro, esse vírus, ele poderia ter sido contido e já ter sido erradicado, inclusive, se tivesse no passado, porque já se tinha conhecimento da existência desse vírus. Se tivesse investido em pesquisa e numa vacina de prevenção contra isso. Qual é o problema? Dentro da ciência e dentro do próprio desenvolvimento científico, também existem os interesses econômicos. Para os grandes laboratórios, é muito melhor você vender remédio do que você ter uma vacina que você faça uma medida preventiva, porque aí o setor industrial, esse setor da economia não vai lucrar. Isso é uma coisa. Segundo, que são apenas 2 medidas para se conter esse vírus, para ele não se disseminar, que é o isolamento social e limpar as mãos, e a higienização. Ora, eu estava lendo, tem um artigo muito interessante que foi escrito também, que você vai encontrar no site da LIT do PSTU, que foi escrito por Martim Hernandes, fazendo um levantamento dos tipos de epidemias que já ocorreram no mundo. Uma delas, que é muito conhecida, apesar de que não foi no sistema capitalista, foi no sistema feudal, que foi a peste bubônica, que é conhecida como a peste negra, e que ela foi contida com o isolamento social e com a limpeza. E hoje, em pleno desenvolvimento do sistema capitalista, nós estamos caminhando para a tecnologia 5G, não é isso? E uma legião de famintos? Então, que a única coisa que precisa é você se isolar em casa, lavar as mãos com água e sabão. E por que não se faz isso? Porque aqui tem 2 coisas que estão em contradição. Fazer isso significa você parar a máquina capitalista, parar a economia capitalista. E tudo que o sistema não quer é parar a economia capitalista. E tudo que se precisava para assegurar a vida das pessoas agora, até ter uma vacina, era fazer o isolamento social e a higienização. E só funcionar aquilo que de fato fosse estritamente necessário. E garantindo toda a proteção individual e coletiva. Tem tecnologia para isso. Porque, inclusive aqui no Brasil, você tem tecnologia para fabricar respiradores, para fabricar álcool e gel. Nós somos produtor de cana, um dos maiores do mundo. A água tem, porque, inclusive, o Brasil é o planeta com maior concentração de água doce no planeta. E você tem, por exemplo, você tem São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. E tem 78 municípios aqui na capital de São Paulo, que é a 15ª cidade mais rica do mundo. Você tem 78 bairros que você não tem água para todo mundo. Você tem milhares de pessoas que não têm uma casa para morar. Como é que você vai garantir primeiro o isolamento social? E tem outros que moram amontoados uns sobre os outros. Você tem aqui gente que não tem dinheiro, que não tem comida. Entende? Então, faltam coisas básicas num país, num sistema que se produz abundância, porque tem alimento em abundância, tem moradia em abundância, tem álcool gel em abundância, tem água em abundância, só que tudo isso é apropriado de forma privada. E quem está morrendo e sendo enterrado nas valas são os pobres, porque o XP, que é um instituto de pesquisa, disse, inclusive, que o coronavírus, nas classes, nas camadas mais altas, já tinha passado o seu pico. O problema é que tinham
muito pobre, muita favela. Disse isso com o Brasil, e é verdade. Então, agora, o que o governo adotou, e foi adotado primeiro por Bolsonaro, e os governos e prefeitos começaram a fazer a quarentena meia boca, mas fazia mais ou menos, tanto é que o planeta teve que parar 40% do planeta, né? Mas agora os governos também já começam a flexibilizar, porque em nome de manter o funcionamento da economia. E com isso eles fazem uma coisa que se chama de imunidade de rebanho. Tem duas formas de você fazer a imunidade do rebanho. Você soltar todo mundo para se contaminar, quem morrer, morreu, quem sobreviveu, sobreviveu, ou você ter uma vacina. No sistema capitalista, no atual estágio de desenvolvimento, é perfeitamente possível você só funcionar os setores econômicos que fossem essencial para a sobrevivência, ou seja, alimentação e saúde, transporte somente para aqueles serviços essenciais, e o restante inteiro você isolar, com toda a riqueza que é produzida no mundo, tem alimento para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, não é falta de dinheiro, tanto é que o governo brasileiro, que fez a reforma da Previdência para economizar 1 trilhão em 10 anos, deu 1 trilhão e 2 bilhões de reais em pouquíssimos dias para as empresas no início da pandemia, ou seja, não é falta de dinheiro, tem dinheiro de sobra, tem alimentação de sobra, tem tecnologia de sobra, tem ciência desenvolvida para fazer isso, mas não se faz porque você precisa garantir o lucro. Aqui o que está em jogo são as vidas, as nossas vidas, as vidas da classe trabalhadora, dos mais pobres. Portanto, aqui no Brasil nós estamos falando dos negros, nos Estados Unidos nós estamos falando dos negros, dos latinos, dos asiáticos que vivem lá. Nós estamos falando dos que são pobres da classe trabalhadora, que hoje estão morrendo, que não chega nem ter acesso a um respirador, porque tudo virou negócio. Tem uma lama de corrupção envolvendo tudo quanto é prefeitura, os governos estaduais e o governo federal na aquisição de insumos que não chega para quem precisa, mas é um grande negócio para quem produz respiradores, para quem produz álcool em gel, para quem produz medicamento e para quem tem hospital particular que o governo está pagando uma fortuna. O que é que nós dizemos? Era só pegar os hospitais particulares, todos, confiscar, estatizar, colocar sob controle dos profissionais, que muitos estão morrendo porque estão na linha de frente trabalhando sem condição. Estatizar, colocar no Sistema Único de Saúde. O setor de os laboratórios e a indústria farmacêutica. Estatizava tudo isso, colocava sob controle de quem está trabalhando e os profissionais saberiam exatamente o que precisa fazer. E nós teríamos as nossas vidas salvas, as vidas que estão se perdendo aos montes aqui no Brasil, já se põe em mais de 50 mil com a subnotificação. São mais de 1 milhão de infectados com a subnotificação, significa dizer que é muito mais gente. E você certamente Em já perdeu Minas alguém. é muito pior. Oxe, menino, todo mundo perde. Eu perdi tio, os meus colegas estão perdendo suas mães, suas avós, seus tios, suas tias. Né? E da nossa classe não morrem só os idosos, morrem os jovens também. Morrem os médicos, morrem os enfermeiros, morrem os técnicos, morre o pessoal da limpeza, morre o pessoal do transporte, está morrendo os operários nas fábricas. Tudo isso para manter a economia capitalista funcionando. Nós precisamos parar imediatamente a economia para salvar as nossas vidas. E isso é uma questão de vida ou de morte. Nesse ponto eu concordo muito com a senhora. Vera, a última pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora muita gente diz que o PSTU é um partido radical, é um partido extremista. A senhora concorda com isso? Concordo. Só não concordo que seja radical do ponto de vista pejorativo, como eles colocam. Porque o nosso partido é radical. Se você pegar a palavra radical, não é das pessoas que fazem baderna na rua, que saem tocando fogo. Pode até tocar fogo, mas não é essa a ideia. Ser radical vem da palavra raiz. Então, nós queremos resolver os problemas da nossa classe na sua raiz. Porque para uma gripe, você pode dar aspirina e vai até resolver o problema do resfriado, mas não trata da doença. Nós queremos tratar da doença da exploração, que tem suas bases fincadas no trabalho assalariado e no lucro na sociedade capitalista, que é apropriado por um punhado de gente.
Para você ter uma ideia, das 8 pessoas mais ricas do Brasil, que 6 moram aqui em São Paulo, detêm uma fortuna absurda. Como é que você pode ter 50% da renda mundial concentrada em 1% da população? 50% de tudo que é produzido no mundo, por todo vivente que trabalha, nas mãos de 1%. Isso não é correto. Se a gente é radicalmente contra isso, está correto que sejamos radicais. Nós somos intransigentes com a exploração, nós somos intransigentes com a fome, nós somos intransigentes com a miséria, com a violência que sofremos todos os dias, nós somos intransigentes com a opressão, que são os assassinatos, com o machismo, inclusive no interior da nossa classe. É preciso que os homens da nossa classe lutem contra o seu machismo, porque nós precisamos da unidade da nossa classe para lutar, homens e mulheres, contra aqueles que nos exploram, que lutem contra o seu racismo, porque nós precisamos de negros e brancos da nossa classe para lutar contra aqueles que nos exploram, contra a LGBTfobia, porque nós não podemos separar as pessoas pelos seus afetos, as pessoas têm um direito, é um dever que você viva aquilo que lhe apraz, é um dever, e isso chega a ser desumano, de uma crueldade, de uma covardia absurda. Então, isso, se a gente se radicalmente contra isso, é ser intolerante com essas coisas, nós somos. Agora, porque nós queremos que tudo que seja produzido seja para todo mundo. Que o trabalho, que é o que nos transforma em humanos, que não é só o fato da gente pensar, mas essa capacidade que nós temos de produzir, de reproduzir, de transformar e retransformar a natureza para a satisfação da humanidade de forma social, isso seja de fato socializado com todo mundo. Nós somos radicalmente a favor disso. Por isso nós defendemos radicalmente que a classe trabalhadora se organize, porque nós vamos fazer uma revolução socialista não porque a gente quer, mas porque a gente precisa. Uma sociedade socialista não é só um querer, é uma necessidade. Hoje, para defender o rio, para defender o peixe, para defender uma árvore, para defender as nossas vidas, nós precisamos destruir o sistema capitalista. E o que é que nós vamos botar no lugar? Nós defendemos um projeto de sociedade socialista. Tem vários experimentos que comprovam que essa sociedade pode resolver os problemas da humanidade, coisa que o sistema capitalista tem se demonstrado incapaz. Vera, eu queria muito agradecer a senhora por essa entrevista e eu queria que a senhora falasse como que o pessoal faz para saber mais sobre a senhora, como que o pessoal te acha nas redes sociais. Olha, primeiro, para me achar, acha o PSTU. O nosso partido você encontra no site, nós estamos no YouTube, tem as nossas lives. Para me encontrar no mesmo caminho, eu tenho meu Face, que é o Vera PSTU, tenho o Instagram, eu estou no Twitter, do mesmo jeito que o PSTU, se você entrar lá também, você vai linkar, vai encontrar os nossos vídeos. Você pode encontrar no nosso site o nosso jornal, que é publicado quinzenalmente, pode encontrar as lives, vai encontrar nossas publicações, vai encontrar cursos que nós estamos disponibilizando no nosso site, vai encontrar companheiros maravilhosos que dedicam a vida a estudar e se preparar para ensinar para a nossa classe que nós somos produtores da riqueza, que nós somos capazes de produzir e de governar. São companheiros que têm sites que são maravilhosos, canal como o de orientação marxista, esse de Bernardo, que fala muito sobre a história de Trotsky, para quem quiser conhecer, ele é um estudioso da vida de Trotsky. Entre no site da LIT, ou seja, eu sou a pessoa mais fácil do mundo de ser encontrada, porque eu sou a pessoa mais comum do mundo. Aí a gente se encontra por aí, no metrô, nas manifestações. Agora eu estou de quarentena porque eu sou do grupo de risco, né? Tenho que fazer o isolamento, mas sempre que necessário, nós vamos nos encontrar, estamos por aqui. Eu sou fácil de achar. Muito obrigado, viu, Vera? Obrigada, Antônia, a você. Gente, espero que tenham gostado e a gente se encontra nas lutas e na vida.